Olá, bem-vindos ao podcast O Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso. O domingo de Páscoa foi ontem, hoje são outros países a assinalar esta festividade com feriado. Mas em Portugal também haverá muito quem tenha vontade de celebrar. Está sol, as esplanadas reabrem, voltamos a poder ir a museus e galerias, também reabrem algumas lojas, centros de dia, parte da atividade desportiva e mais um grupo das nossas crianças volta à escola. É mais uma etapa do nosso desconfinamento. Neste episódio, que é o 36º do nosso podcast, vamos falar da pandemia, mas a partir de outro ângulo, o da geopolítica. E é por isso que temos connosco a já veterana convidada Raquel Vaz Pinto, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais, da Universidade Nova, e autora, entre outros, do livro A Grande Muralha e o Legado de Tiananmen sobre a China. Olá, Raquel. Olá, viva! Estamos a gravar poucos dias depois de mais um relatório, no mínimo inconclusivo, da Organização Mundial da Saúde, na sequência de uma missão a Wuhan, a localidade chinesa onde a pandemia teve a sua origem, e a missão pretendia precisamente apurar mais sobre essa origem, mas as suas conclusões não foram conclusivas, passe a cacofonia. Ao mesmo tempo, os esforços da vacinação continuam pelo mundo todo a embater em cálculos de conveniência nacional e nisto um grupo de governantes de vários países fala de um tratado global contra futuras pandemias. Não há dúvida que esta crise sanitária é também uma crise política, uma crise diplomática, já para não falar obviamente de económica e social. Vamos tentar compreendê-la melhor nesta emissão, que tem a produção técnica do Ruben Tiago Pereira e que é conduzida por este vosso criado, Pedro Cordeiro, editor da secção internacional. Raquel, o resultado ou falta dele desta missão da OMS, calculo que não te tenha deixado muito surpreendida. Não, de todo. O resultado foi exatamente o esperado, ou seja, um conjunto de informações em relação às quais as dúvidas são todas para continuar, seja em relação ao início, seja em relação ao processo, e nesse sentido a ditadura chinesa também não nos surpreendeu na restrição do acesso desta equipa da Organização Mundial de Saúde àquilo que deveria ter sido uma investigação objetiva e sobretudo aquela palavra que as ditaduras têm um genuíno horror, que é a palavra transparência. Portanto, obviamente que se nos lembrarmos ainda por cima que nos últimos dias temos dado notícias em campos que não a saúde, como por exemplo do endurecer das medidas de censura sobre a imprensa, já não digo na China no seu todo, que essa já sabemos que existe, mas até naqueles territórios que supostamente gozariam de liberdades um pouco diferentes durante as próximas décadas, um dos quais antigamente administrado por Portugal, refiro-me a Macau, onde há denúncias e onde efetivamente a imprensa se tornou em dias recentes menos livre ainda do que era. É evidente que como tu dizias ao Expresso a semana passada, a transparência e o esclarecimento são contraditórios com o regime chinês, mesmo quando o mundo enfrenta um número de mortes tão alto como os que a Covid-19 tem causado e com as perdas também, obviamente, económicas, sociais e o abanão político que tudo isto nos traz. Portanto, não há aqui propriamente uma evolução e por isso é quando falamos, por exemplo, quando se fala de um tratado como aquele que 25 governantes propuseram esta semana, num artigo publicado em vários jornais, aliás um desses governantes é o nosso primeiro-ministro António Costa, quando isso acontece, quando estas intenções são expressas, nós ficamos sempre com a sensação, lê-se o artigo, é difícil discordar de alguma coisa que lá está, mas é difícil também antever mudanças
práticas na forma de agir de regimes como o chinês ou, se quisermos, como o russo, por exemplo, na sequência desta pandemia. Claro, ou seja, este anúncio, este tratado, que no fundo seria uma espécie de documento, ou seja, dentro daquele chapéu grande que é a Organização Mundial de Saúde, no fundo este texto e sobretudo os seus subscritores e as ideias que propõem, como tu disseste, Pedro, não há ali nada que nós possamos de facto discordar, mas para mim é sobretudo uma forma de marcar aqui uma posição e sobretudo um ponto muito importante que tem a ver com, estamos a lidar com uma pandemia que não conhece fronteiras, até acaba quase por ser um eufemismo estar a dizer isto, mas depois em muitas situações mais práticas, mais operacionais, esbarramos com aquilo que é a soberania dos Estados e em particular a soberania de países ditatoriais, onde o controlo seja da própria informação, e aqui informação a todos os níveis, o controle da circulação dos seus cidadãos e também, evidentemente, o controle da narrativa, ou seja, o controle daquela informação e da forma como ela é apresentada ao mundo, é um elemento absolutamente crucial do seu modo de governar. Esse elemento, numa próxima pandemia ou numa outra situação que nos possa afligir no futuro, ela choca de forma frontal com estas preocupações destes países, destes signatários. Aliás, a ideia começou por ser veiculada dentro da própria União Europeia, foi discutida na reunião do G7 e, no fundo, são países que têm aquilo a que nós chamamos as sociedades abertas e que, neste processo de abertura da sua economia, de toda a sua relação com o próprio mundo, esta questão da saúde, a partir de agora, ou seja, a partir desta pandemia, ela passa aqui a trazer elementos adicionais de preocupação, de segurança e da própria defesa destes países. E, portanto, tu tens aqui, neste elemento concreto, que é esta questão de saúde pública e internacional, esta emergência que nós estamos a viver, esta questão do regime político acaba por ser realmente relevante nessa análise. Precisamente. Aliás, tu falavas do G7 e eu ainda hoje lia de manhã um artigo sobre a próxima cimeira que será no Reino Unido, em princípio, na Cornualha, e em que vá lá, nos preliminares também surgiu a intenção de alargar, de fazer uma espécie de G7 alargado, a que chamavam D10, e a diferença do G para D era precisamente a ideia de democracia. E então os sete países do G7 convidariam a Coreia do Sul, a Índia e a Austrália, portanto três países da Ásia-Pacífico, digamos assim, para participarem nessa reunião com os outros 7, que são, portanto, para quem não se lembrar, Estados Unidos, Itália, França, Japão, Alemanha, Canadá e Reino Unido. E este G para D chamou uma atenção este salto para a ideia de democracia, porque de facto onde os esforços globais que juntam democracias e ditaduras, sem dúvida serão necessários em certos âmbitos, mas têm sempre esta fragilidade de que tu falavas, que é como incluir num esforço quem não está de todo a pensar nem a agir, nem sabe se calhar pensar e agir de outra forma. Eu noto, por exemplo, que nos tais 25 subscritores da proposta de tratado global contra futuras pandemias não estão sintomaticamente a China e a Rússia, embora também não esteja sintomaticamente os Estados Unidos da América. Portanto, nós ficamos aqui com esta sensação de sempre de uma coisa coxa, não é?
Olha, mas isso também tem muito a ver com aquilo a que nós estamos a assistir no mundo, ou seja, este mundo em que nós vivemos, que sobretudo para quem, eu diria como nós, Pedro, viveu ainda pelo menos a parte final da Guerra Fria, o contraste é muito grande. Vivemos num mundo mais difuso, vivemos num mundo mais incerto, e quando digo incerto temos mais dificuldade em estabelecer a nível internacional um conjunto de regras. Claro está que eu digo isto porque, evidentemente, durante a Guerra Fria estive do lado que não tinha ditadura e, portanto, nesse sentido, estou aqui a falar mais à vontade. Se eu tivesse vivido na Polónia não faria certamente este comentário, mas, de qualquer modo, esta questão é evidentemente uma questão importante, e essa perspectiva, ou seja, a maior ênfase colocada na democracia, que nestas questões de gestão da pandemia, nós também evidentemente tivemos exemplos de democracias, a começar desde logo pela democracia norte-americana na administração anterior, ou a tragédia a que assistimos diariamente no Brasil, que a sua forma de gerir ou não gerir a pandemia foi uma catástrofe, uma tragédia, como tu lhe quiseres chamar. Mas no seu conjunto, o que tu tens é uma primazia daquilo que numa democracia liberal é o elemento mais importante, que é a vida humana. E nesse sentido, a partilha de informação nestas matérias, ou seja, nestas questões de saúde, quando estamos a pensar num surto que se transforma numa epidemia que depois se transforma em pandemia, essa para nós é a questão absolutamente crucial, e isso aqui faz toda a diferença. A inclusão desses 3 países é muito interessante porque também vai ao encontro do alinhamento da administração Biden, e são 3 países importantes, sobretudo aqui evidentemente temos elementos do Quad e temos sobretudo a própria presença da Coreia do Sul, é aqui um elemento interessantíssimo, porque a Coreia do Sul, tal como Taiwan, embora Taiwan aqui colocasse outro tipo de problemas políticos à gestão desta reunião, a Coreia do Sul foi daqueles países que soube lidar com a pandemia através também do recurso da tecnologia e com um elevado grau de confiança dos seus cidadãos em relação ao que é ou ao que são essas funções da proteção da vida dos seus cidadãos pelo Estado. E, portanto, nesse sentido, nós estamos aqui a assistir nestas medidas a também um alinhamento com a prioridade da administração Biden, que tem ficado muito clara, seja neste documento de estratégia, este documento interino de estratégia e segurança nacional, seja na sua tomada de posse, seja na conferência de imprensa, nos seus discursos, que é a importância da convergência entre a democracia dentro de casa, e aqui Biden também tem muito a fazer, mas também a nível internacional uma convergência das outras democracias liberais. E portanto aqui nesta dimensão que parece muito específica ou muito técnica, mas que na verdade, e como nós todos estamos a viver, toca-nos em todas as dimensões da nossa vida. Sim, é bom recordar que as democracias têm um histórico de melhores resultados em todos aqueles indicadores de desenvolvimento humano, se nós pensarmos esperança média de vida, mortalidade infantil, porção da população a viver abaixo do limiar de pobreza e outros tantos, as democracias em geral têm sempre mostrado uma correlação positiva com melhores indicadores nestes parâmetros. Isto é bom recordar porque eu lembro no ano passado haver muito aquela tentação de ouvirmos pessoas que diziam, bom, mas a China tem controlado espetacularmente e tal, e eu perguntava sempre às pessoas que me diziam isto, mas tu querias viver num regime com a falta de liberdade do regime chinês para isso te proteger do coronavírus? Porque é algo que está sempre a colocar-se, não é? Esta questão. E aí a Coreia do Sul e o Taiwan, por exemplo, servem como contra-exemplos.
Claro, servem como contra-exemplo quando te dizem que um país ou uma sociedade com um legado, sobretudo confucionista, é incompatível para já é incompatível com a democracia, ou é muito difícil essa compatibilização. Taiwan e a Coreia do Sul arrumam logo esse argumento, mas em segundo lugar houve muito esse entusiasmo ou essa forma de ver. Agora, o que eu faço também as mesmas perguntas que tu, porque acho que é importante, mas também gosto de relembrar que aquilo que se vê e aquilo que é transmitido é aquilo que o regime quer que seja transmitido e, portanto, quem é que me garante? Eu sinceramente espero que não, porque nós também nunca nos podemos esquecer que nesta tragédia o povo chinês foi especialmente atingido, não é? E sobretudo naqueles primeiros momentos de grande confusão. Mas nós vemos aquilo que o regime quer que se veja a nível internacional e, sobretudo, depois de ter evidentemente percebido que a sua primeira fase, ou seja, aquela fase da gestão em que tivemos pessoas muito corajosas, médicos, a darem o alerta e a serem chamados às autoridades e, portanto, tu notas que esta primeira fase da pandemia, vamos chamar-lhe negligente para não irmos mais longe. E, portanto, eu, em relação a números ou, se quiseres, narrativas, formas de contar a história, porque evidentemente há aqui um elemento importante nessa forma externa de mostrar aquilo que se quer mostrar, eu estou geralmente muito cética e faço essas perguntas que tu também fazes. Pouco antes de gravarmos, quando estávamos a preparar este podcast, tu chamaste-me a atenção para um site, uma organização, uma iniciativa, digamos assim, que é útil para neste mundo desarrumado, e de facto eu concordo contigo em que durante a Guerra Fria nós podíamos estar com muito medo que houvesse um conflito nuclear, mas pelo menos sabíamos onde é que se arrumavam as várias peças do puzzle, muito mais do que hoje. Mas dizia que tu falavas-me de um site e de uma iniciativa útil, digamos assim, para perceber o impacto dos problemas da saúde em todos os outros domínios sociais, económicos, demográficos, digamos assim, do nosso globo, que é o Think Global Health. Fala-me um pouco mais disto, porque eu fiquei realmente muito curioso. É uma iniciativa que começou em janeiro do ano passado. É uma iniciativa do Council on Foreign Affairs, que é uma das grandes instituições a nível internacional. Ela é americana, mas a nível internacional destes assuntos externos e que, entre outras coisas, publica a Foreign Affairs, que é assim nas nossas áreas uma revista de referência, e ela é feita em articulação com uma universidade e, portanto, no fundo reúne aqui um conjunto de peritos e faz aqui uma análise mais política ou mais geopolítica daquilo que é esta realidade e, sobretudo, a forma como, e nós temos aliás assistido muito a isso nos últimos tempos, as doações, os apoios de países que têm aí uma vacina, não é, que desenvolveram uma vacina, e a forma como essa expressão, ou seja, olhando para o globo, onde é que nós encontramos genuinamente essa expressão política dessas vacinas. E no seu último relatório, que está online, no fundo, o que se verifica, eles fazem uma análise, por exemplo, comparativa entre a China, a Índia, Israel e a Rússia, eles no final, ou seja, quando se analisa concretamente os aspectos práticos, ou seja, os países em causa, tu percebes, por exemplo, que em relação à China há uma relação forte com esta ideia da nova rota da seda, mas do ponto de vista da saúde. Tu percebes que em relação ao continente africano há uma grande disputa, entre aspas, entre aqueles que recebem o fornecimento da China e os que recebem, por exemplo, o fornecimento da Índia,
e depois também vês como países, entre aspas, tradicionais, ou seja, que não te espantam nada, recebam, por exemplo, a vacina russa, o caso da Bielorrússia, ou o caso da Arménia, ou o caso do Vietnã. É interessante ver esta sobreposição, e eles às tantas, no final de tudo isto, e agora estou mesmo aqui a citar, eles dizem, no final das contas, ou seja, fazendo todo este percurso, o que percebemos é que as vacinas para estes 4 países têm sido no sentido de, e agora cimentar as esferas de influência tradicionais. Portanto, aqui, como se pode ver, é de facto, pelo menos nesta primeira fase, o que tu vês é as vacinas, como outras inovações científicas ao longo dos tempos, isto também não é nada de novo, são uma componente importante da estratégia e da política externa dos países em questão. Um bocadinho uma evolução daquilo que era no ano passado a diplomacia da máscara e a diplomacia do ventilador, agora transferido para as vacinas. E eu Exatamente. A este propósito chamou-me a atenção que na semana passada Emmanuel Macron e Angela Merkel tiveram uma reunião por videoconferência com Vladimir Putin em que abordaram a possível um possível processo portanto, qual era a viabilidade e a rapidez do processo de aprovação para a vacina russa Sputnik V passar a ser distribuída e utilizada e aplicada na União Europeia. Chamou-me a atenção por vários motivos. Por um lado, porque estamos a falar da vacina russa, que já está a ser distribuída em muitos países, mas sobre a qual não tem havido até agora a sensação de segurança que há em relação a outras, por um lado. Por outro lado, porque foram Macron e Merkel a falar com Putin, não foi von der Leyen, nem estes 2 dirigentes estavam a falar, pelo que eu percebi, em nome da União Europeia. E portanto aqui mais uma vez pareceu-me um sinal de fragilidade a acrescer a todos os outros, porque realmente a gestão do processo de vacinação pela União Europeia tem no mínimo deixado a desejar. Isto de que é que estamos a falar? Estamos a falar de dirigentes que só por si valem pela União Europeia, estamos a falar da França e da Alemanha a cuidar dos seus interesses um bocadinho com indiferença perante os outros 25 Estados-membros. Qual é a tua leitura disto? Olha, a minha leitura é que essa reunião, tal como a negociação apressada do acordo comercial com a China no final do ano, é reveladora demais da forma como, através destas ações, sobretudo França e Alemanha, acabas por ajudar à própria fragilidade da União Europeia. A questão de tu lidares com a Rússia em concreto é, sem dúvida, seja nesta versão vacina, seja noutras versões, é, sem dúvida, um elemento que fragiliza a própria União Europeia, porque, repara, tu tens países para os quais a questão da Rússia, ou seja, a Rússia é a sua grande ameaça do ponto de vista de segurança, por razões históricas, por razões que todos nós conhecemos. Portanto, eu diria que tal como a iniciativa no fim do ano face à China é, na minha leitura, mais uma decisão, enfim, pouco acertada por parte desta dupla e também me parece que neste caso em concreto, e repara como a própria Alemanha tem estado aqui no holofote e a sua relação com a Rússia por causa da conclusão do segundo gasoduto do Nord Stream, que aliás os norte-americanos na administração anterior e nesta administração têm deixado bem claro que consideram ser uma questão que divide a Europa e que divide certamente a política externa norte-americana em relação à própria Alemanha, porque no fundo está a fortalecer essa posição russa. Não estou aqui a dizer que se deva fazer aqui uma espécie de fosso, o que eu estou a dizer é que discutir
discutir estes temas desta forma à parte do que é a gestão europeia, que também concordo contigo, não tem sido feliz, mas eu acho que é juntar, adicionar ainda mais ruído, sobretudo quando estamos a falar, e tu disseste isso bem, de uma vacina que levanta algumas questões científicas, sobretudo não te transmite um elemento, ou seja, tu não associas de forma imediata a essa vacina um elemento de confiança. E, portanto, eu vejo como mais um passo desta relação Macron-Merkel que a mim pessoalmente me deixa muitas dúvidas. Mas, aliás, houve, e não é por acaso que esta reunião irritou muito, por exemplo, o governo da Lituânia, país que está exatamente naquela país que é da União Europeia, que é da NATO, mas que foi da União Soviética, a contragosto, e que está precisamente naquela zona do Báltico que é uma primeira linha, digamos assim, da fronteira entre a União Europeia e a Rússia, e portanto, obviamente ficou muito irritado com esta reunião. Ainda por cima estamos a falar, quando se pensa de Macron e Merkel, estamos a falar indubitavelmente dos líderes dos dois países mais poderosos dentro da União Europeia, aliás, reforçados até em termos de desequilíbrio pela saída do Reino Unido, mas ao mesmo tempo dirigentes que em casa, digamos assim, em cada um dos seus países, estão Merkel de saída, até ao final deste ano, já não será candidata nas eleições do outono, e Macron cada vez mais contestado e com uma difícil campanha de reeleição dentro de cerca de um ano. Portanto, acresce à divisão da União Europeia a fragilidade também dos dirigentes dos seus países mais influentes, assim, de alguma forma. E tudo isto num momento em que a União Europeia, se calhar, ou os habitantes dos países da União Europeia precisavam exatamente da mensagem contrária, de algo que lhes transmitisse confiança neste projeto. A pandemia é uma oportunidade perdida para a União Europeia se reafirmar no pós-Brexit? Olha, Pedro, eu prefiro, em relação a esse tema mais de fundo, eu prefiro esperar até que todo este processo esteja concluído, para depois poder, de forma, e aqui mais prudente, olhar e percebermos de facto se isto foi uma oportunidade perdida ou não, por duas razões. Olha, primeiro porque, de facto, nesta questão específica nós temos assistido a uma mudança de percepções muito interessante. Começámos com a desarticulação e depois começámos com a melhoria da imagem e agora estamos novamente aqui num período, eu diria, menos positivo. Essa seria a primeira questão, ou seja, também fazemos uma análise mais dessa fotografia no final de tudo isto, até porque, e aproveitando que ainda estamos sob influência pascal, podemos dizer que a procissão ainda vai no adro nesta matéria. O segundo elemento também tem a ver com essa dimensão dos Estados-membros. Nós todos sabemos que a saúde é um tema sobretudo nacional, e aqui não estou a querer de todo retirar os aspectos até de comunicação que nós percebemos que não foram bem feitos pela União Europeia, mas também há aqui muito esta tentação de algumas elites políticas, de algumas autoridades nacionais, e aliás não é só em relação à pandemia, tu vês isto ao longo da própria história da integração de muitos países na própria União Europeia, que é de quando as coisas começam a correr menos bem ou começam mesmo a correr mal, há sempre esta tentação de responsabilizar, entre aspas, Bruxelas. E portanto há aqui também uma coordenação entre os Estados-membros, sejam aqueles países mais relevantes, como há bocado destacava justamente a França e a Alemanha.
seja de todos os Estados-membros, tu tens aqui estas vozes que também são relevantes neste processo e depois também a sua articulação com Bruxelas. É muito interessante porque nós muitas vezes falamos da União Europeia, não é? Como se ela fosse assim uma coisa que estivesse meio em órbita. Nós estamos, mas é quase como se fosse uma coisa que nós, de facto, não pertencêssemos e não estivéssemos nesse dia-a-dia. Portanto, olha, eu aqui prefiro esperar para ver no final do processo, da negociação, das próprias campanhas de vacinação e vamos todos esperar que se daqui a um ano já não tivermos a ter esta conversa, seriam ótimas notícias para todos nós. Tudo isto me conduz àquela pergunta com que fechamos sempre o podcast, porque infelizmente o nosso tempo está contado, e é a pergunta que eu te dirijo agora, Raquel. Se pudesses viajar para qualquer parte do mundo agora, sem limitações nenhumas, nem sequer as que a pandemia nos tem imposto, para onde irias e porquê? Olha, eu nestes últimos tempos, e eu acho que esta segunda volta do confinamento mais apertado está a custar a todos nós muito mais. Eu dou por mim a ter umas saudades muito grandes de visitar museus, de visitar cidades que são elas próprias obras de arte. E nesse sentido dou por mim a sonhar com visitar várias cidades italianas, já nem é Roma, cidades como Florença, mas sobretudo se eu pudesse agora fazer essa viagem maravilhosa, iria a Veneza e iria a Ravenna, também porque estou ainda muito influenciada por um livro excelente que li, um dos melhores livros que já li, que é justamente sobre a história da cidade, da Judith Herron, e é fabulosa e portanto gostava de fazer esta viagem cultural, gastronómica e com todo aquele entusiasmo italiano que nós portugueses tão bem entendemos. Portanto, olha, não é nada ambiciosa, não iria para a outra ponta do mundo, iria para a Itália. Muito bem, e é com esta sugestão de viagem, mas também de leitura, que me despeço agradecido da Raquel Vaz Pinto, mais uma vez nossa convidada no Mundo a Seus Pés. Agradeço também a produção técnica ao Ruben Tiago Pereira e o apoio à produção que deu a jornalista Ana França, também da secção internacional do Expresso. E de si, caro ouvinte, despeço-me até daqui a 2 semanas. Voltaremos com outro assunto, com outro elenco. Para a semana, não se esqueça, estará aqui a Cristina Pérez com o África Agora e algum interessante assunto daquele continente. Não perca, até lá, até breve, até sempre.